Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Carreira de Suas Vozes de hoje. Eu recebo uma convidada muito especial que transforma desafios familiares em oportunidades do comércio. A doutora Michele Guerra é advogada com foco em direito de família, com mais de 10 anos de experiência em casos de divórcio, guarda, convivência e pensão alimentícia. Ela é reconhecida por unir alguns pontos que para mim são extremamente importantes, que é a técnica jurídica, a uma comunicação acessível e empática. Ela atua em todo o Brasil orientando famílias com clareza, acolhimento em momentos de fragilidade emocional. Nesse episódio, nós vamos conhecer a trajetória da doutora Michele Guerra, entender como as suas experiências profissionais moldaram seu olhar sobre os relacionamentos e descobrir os bastidores de uma carreira que exige sensibilidade, firmeza e propósito. Vamos falar de superações, empreendedorismo na advocacia e legado de uma mulher que escolheu usar o direito como instrumento de transformação humana. Prepare-se para uma conversa inspiradora, em que justiça e empatia caminham lado a lado. Seja bem-vindo ao episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Michele Guerra. Oi, Cláudia, tudo bem? Que abertura sensacional! Já iniciei, agradeço muito pelo convite e espero realmente que a gente consiga responder os seus questionamentos e ter esse bate-papo com muito propósito. Que gostoso, eu fico muito feliz porque é uma trajetória muito inspiradora. É claro que eu já espiei as suas mídias sociais, né, para poder falar mais sobre o assunto. Mas antes de começarmos, eu quero fazer os agradecimentos especiais aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade e beleza, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa informacional de água informacional Aquaquan. Para adquirir esses produtos, você pode adquirir pelo meu link www.claudiacardillo.com.br/parcerias. E claro que você leva um presente meu, que é o e-book Comunique-se com Alma. Agora sim, doutora Michele, eu quero conversar com você, porque ser advogada nos tempos de hoje é desafiador, né? Principalmente com o foco do direito em família, que é o momento em que nós vivemos, que nós temos percebido aí as mudanças de comportamento, não só das famílias, como dos próprios homens, né? Tanto no mercado de trabalho como dentro de casa. Então, como é que despertou em você, nesse seu caminho, a trajetória pelo direito de família? Então, eu sou advogada há praticamente 12 anos, então são 12 anos de atuação. No início da minha atuação, eu fui associada a um escritório de advocacia voltado para a área civil, que também englobava essa questão do direito de família, mas também a gente abordava outras áreas. Acredito que foi em 2018, 2019, eu passei por uma separação. Eu passei pela minha primeira separação, eu tenho um filho mais velho, e nessa separação eu verifiquei que a abordagem do direito de família, do advogado de família, ela precisa ser diferenciada. E fiz um divórcio consensual, então a gente chegamos num consenso, mas esse consenso ele se deu muito pela questão da atuação profissional e não tanto pela questão da Michele envolvida em um relacionamento que estava ali se desfazendo. E a partir desse momento eu decidi focar na área do direito das famílias, porque eu entendi que o advogado de direito de família ele não pode ser um advogado que infle o conflito. E desde a nossa formação, nós advogados, a gente tem essa tendência de advogar é brigar, é litigar, mas no direito de família não necessariamente precisa ser assim.
E a partir da minha separação, então, decidi focar na área do direito das famílias, e hoje 90% dos processos aqui do escritório são relacionados a direito das famílias. Existem, sim, situações que a gente precisa realmente litigar, não tem a opção de ser consensual, mas o advogado ele precisa muito ter esse cuidado e entender de fato o que aquele cliente precisa e como que a gente vai resolver a situação dele, se é realmente com um processo litigioso ou talvez esse processo litigioso possa inflar e piorar a situação. Então, essa minha forma de conseguir hoje verificar isso, acho que me traz muitos resultados em relação a êxito nos processos, ou consensual ou litigioso. Até porque é um momento de muita fragilidade das pessoas. Se a gente tem do outro lado um advogado que instiga a briga, a situação não muda nunca, né? Ela só piora. A gente precisa de alguém com esse seu olhar humanizado que coloque panos quentes, apazigue a situação, né? E possa trazer um ganha-ganha, uma relação ganha-ganha para os dois lados, né? Isso que é extremamente importante. Olhando para a sua história, é exatamente isso que você faz, né? Sim, porque nessa separação eu percebi que ser combativa não iria me trazer resultados. E é esse o papel do advogado de família, entender qual que é o momento de ser combativa e qual que é o momento de não ser. Eu tenho uma situação que me marcou muito, que eu atendi uma cliente que era divórcio consensual. Eles já tinham optado por um mesmo advogado no divórcio consensual, então estava tudo tranquilo. E quando ela recebeu o documento para assinar, ela leu naquele documento que eles estavam se separando porque a vida conjugal estava insustentável. E ela leu aquilo como se fosse uma afronta, porque eles não estavam brigando, eles decidiram conjuntamente pela separação por acreditar que seria a melhor decisão, mas não havia nenhum conflito. E o advogado naquela oportunidade, ele escreveu aquilo porque é realmente de praxe tu escrever um motivo, e como não tinha motivo, ele escreveu aquilo. Mas aquilo ofendeu tanto aquela cliente. E esse foi um ponto também que eu passei a analisar a forma com que a gente expressa o desejo do nosso cliente. Então, entender de fato o que ele quer, o que ele busca e o que ele expressa, e conseguir colocar isso no processo de uma forma adequada, e inclusive que não vá ofender a outra parte, também auxilia para a solução do litígio daquela família. E hoje, a gente tem uma questão que tem um acesso muito fácil às informações do processo. Apesar de ser segredo de justiça os processos de família, as partes, elas têm acesso. Então, dependendo muito do que tu escreve num processo, pode acontecer da outra parte ler e inflar mais aquele conflito daquela família, ao invés de resolver. Então, é algo também importante na condução do processo, tu entender e tu escrever exatamente o que o teu cliente está sentindo sem ofender a outra parte. Nós estamos vivendo um momento da revolução da comunicação, é a era da revolução da comunicação, né? E tudo ficou muito simplificado, mais reto, mais assertivo. A comunicação hoje, ela não passa por tantas curvas como ela passava antes. E o direito, a comunicação em juridiquês, ela mudou muito, né? Eu tenho percebido quantos meus clientes têm trazido aqui para a agência que o direito hoje, ele passa por uma limpeza na comunicação, né? Como se falar mais simples, se ganhasse mais tempo em relação a isso, não só para o juiz avaliar, como para as partes envolvidas também, né? Sim, se nós formos pegar alguns processos mais antigos, e eu digo antigos, nem tão antigos, porque eu tenho 12 anos de atuação, e quando eu comecei a atuar,
as petições, aqueles documentos que os advogados juntam nos processos, elas tinham 15, 16, 20, 30 folhas. Durante essa minha atuação, até teve aqui no Rio Grande do Sul uma campanha de petição 10, para os advogados resumirem em 10 páginas os argumentos. Então, foi se objetivando muito mais essa questão da argumentação. O advogado ele ainda precisa seguir as leis ali que nos orientam acerca do peticionamento, de como atuar no processo, mas houve um resumo, não que a gente esteja resumindo a vida do cliente, mas a gente agora tenta colocar o essencial no processo para que facilite até mesmo a questão do andamento processual, porque eu escrevo, a outra parte vai ler, o juiz vai ter que ler a minha petição, a petição da outra parte para julgar. Então, ser objetivo num processo não necessariamente está dizendo que a gente vai resumir a vida do cliente. Não, a gente precisa colocar ali o que é realmente essencial, mas facilita muito a questão do julgamento, né? E da celeridade dos processos em si. Isso é muito bom, né? Quero comentar que eu já trabalhei em Porto Alegre. Você está falando de onde? De Caxias do Sul. É, bem pertinho, né? Eu já trabalhei em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, e gostei muito da experiência. Foram quase 3 anos indo e voltando a São Paulo. Porém, eu percebi uma diferença cultural grande, né, tanto na mulher quanto no homem gaúcho, porque o gaúcho ele é mais tradicional. Trazendo isso para o direito, né, o marketing e a comunicação eu já havia percebido, mas trazendo para o direito, você percebe que existe também uma diferença de famílias em função da regionalidade, da pessoa ser gaúcha, paulista ou nordestina? Ao meu ver, os problemas, eles sempre vão se resumir acerca da questão da separação, partilha de bens, filhos, guarda, convivência. O que talvez eu perceba é que talvez nós, gaúchos, a gente tem como que eu vou explicar? As mulheres, elas levam o relacionamento por mais tempo, pela essa questão da tradição, mas eu acredito até mesmo que isso seja global, porque é uma questão de antigamente para agora, né? Ninguém casa pensando em separar. E aos olhos da sociedade, o divórcio ele ainda é preconceituoso, digamos assim, porque a gente vê o divórcio como se fosse um fracasso, mas na verdade não. O finalizar um relacionamento não necessariamente quer dizer que tu fracassou naquele relacionamento. Ele deu certo na medida que ele durou. E agora o divórcio, a gente tenta trazer, principalmente para as minhas clientes, que o divórcio, na verdade, é um recomeço. É recomeçar a tua vida a partir de então. O que tu viveu até agora, ele serviu para te moldar e para te moldar o que tu é até hoje. Então, não é descartar, não deu certo. Ele deu certo na medida que ele durou. Muitas clientes, elas chegam, né, depois de 10 anos de relacionamento, não deu certo. E esses 10 anos vividos? Ele deu certo, né? Vocês viveram por 10 anos, vocês tiveram filhos. Então, é tu ressignificar essa questão do teu relacionamento. Agora, vocês não são mais as mesmas pessoas que há 10 anos atrás, que há 20 anos atrás, quando vocês se conheceram. Então, está tudo bem o relacionamento finalizar e vocês recomeçarem a vida de vocês. Então, eu venho trabalhando essa questão com as minhas clientes, inclusive, no final do divórcio, a gente encaminha flores, né, no sentido de florescer, de ressignificar, e eu venho fazendo isso há pouco tempo, e eu tenho percebido que a autoestima da mulher em reconhecer que ela finalizou uma etapa da vida dela e que essa etapa ela foi importante para moldar o que ela é hoje, e agora ela vai dar um novo passo, esse reconhecimento ele é importante. Acabei trocando de assunto, né, em relação à questão da pergunta, mas enfim. Mas você chegou no final da pergunta, na sua resposta, né, trouxe a questão da mulher, da feminilidade, né?
porque o que eu quis dizer é que o divórcio ele é muito novo na nossa história, né? E quando a gente olha para o tempo da minha avó ou da minha bisavó, não existia divórcio, e a mulher separada e o homem separado, eles passavam por uma certa, um certo preconceito na sociedade, né? Uhum. Agora, muito mais amenizado é o rompimento de uma situação, que é o que você falou. Você viveu plena e feliz durante 10 anos. Agora, por situações diversas, cada um foi para o seu lado, ou porque um cresceu mais na carreira, ou porque o outro tem outros objetivos, que agora não vem ao caso, mas as pessoas mudam. E mudam mesmo, né? E o fato de receber flores é que você constrói uma rede de apoio muito forte com o seu cliente. Você está ali presente de corpo e alma, não é só mais um processo que você vai assinar, não. Você está ali dando, né, um abraço para a pessoa, segurando na mão e levando ela até esse novo estágio da vida, que é esse ressignificar, né? Isso é muito gostoso. Parabéns por esse movimento que você faz, né? Sim, inclusive o divórcio, ele é novo. Atualmente a gente pode propor o divórcio diretamente, mas há algum tempo atrás tu precisava primeiro se separar, ficar 2 anos separados daquela pessoa para depois encaminhar o divórcio. Então, hoje a gente pode encaminhar diretamente, inclusive, atualmente a gente não precisa do aceite do outro para se divorciar, mas há um tempo atrás era preciso. Há um tempo atrás a gente se discutia culpa no final do relacionamento. Então a gente precisava provar que um dos dois era culpado para poder se divorciar. Hoje não se discute mais essa questão de culpa. Então a gente veio mudando o pensamento da sociedade e as leis vieram se adequando para esse novo pensamento, mas mesmo assim o divórcio ele ainda é visto como... ele ainda sofre preconceitos, né? A pessoa que toma a decisão de se divorciar, ela ainda sofre a questão do preconceito. Bem mais ameno, mas ainda sofre. Doutora Michele, esse preconceito é só para o seu cliente ou no direito também existe o preconceito? Existiu algum momento da sua vida em que você olhou para trás e decidiu que era a hora de mudar? Ou você sempre quis atuar na área do direito de família? Eu digo que o direito, na verdade, ele me escolheu. Não fui eu quem escolhi o direito, porque quando eu saí do ensino médio, eu não tinha pretensão de ser advogada. Eu, sendo bem sincera, não era aquilo de eu vou ser advogada, ou eu quero ser médica, ou eu quero... Não, eu simplesmente não havia nenhuma pretensão de advogar. Então, quando eu fiz o vestibular, existiam algumas opções e eu coloquei direito. E quando eu iniciei a faculdade, eu comecei a gostar de atuar nessa área. E depois da faculdade comecei a fazer estágios. Um dos estágios que eu fiz foi no Conselho Tutelar aqui de Caxias do Sul. E como eu vim de uma região muito humilde, eu acredito que tenha juntado essa questão da minha origem com o Conselho Tutelar, onde a gente vê as situações familiares, a questão de resolver os problemas das pessoas, não que de fato a gente resolva, mas nós somos contratados para atuar nessa situação de resolução de conflitos familiares. E a partir do momento que eu estagiei no Conselho Tutelar, eu me via auxiliando aquelas pessoas. Eu queria de fato auxiliar elas na vida delas para que elas tivessem uma vida melhor, independente do que eu fosse fazer, da minha área, mas enfim, eu queria trazer para aquelas pessoas um conforto, uma vida melhor, resolvendo o problema delas. E a partir disso, daí eu fui associada a um escritório de advocacia, fazia os processos das áreas cíveis e família, mas eu acredito que o ponto-chave do direito de família foi na minha primeira separação, como eu comentei anteriormente. Então, ali foi quando eu decidi, de fato, não, eu só quero fazer isso.
eu vou focar na área do direito das famílias, eu vou ser uma especialista nesse assunto e vou resolver os problemas para que as pessoas tenham uma transição de momento mais tranquila e não necessariamente conflituosa. Apesar do fato da gente de ser dolorida uma separação, que ela seja dolorida, mas que ela passe de uma maneira mais tranquila possível, né? Por essa separação. Eu acredito que foi na minha separação mesmo que deu esse start de advogar especificamente para o direito das famílias. Mas se tu for analisar, é todo um conjunto, né? É todo um conjunto de criança, adolescente. Meus pais também são separados, então eu também passei por uma separação dos meus pais, que não foi uma separação fácil, foi uma separação conflituosa. Então, se tu juntar toda a minha história, ela vai refletir na profissional que eu sou hoje, né? Eu quero até comentar um pouquinho sobre carreiras, porque eu sou formada, minha primeira formação é de musicista, trabalhei durante 15 anos como professora de música, toquei profissionalmente, e aí eu percebi realmente que a comunicação era o meu caminho, era como eu ensinava e não o que eu ensinava para partir para uma migração de carreira. Na migração de carreira, eu fiz o curso de Relações Internacionais na faculdade, que foi a minha segunda graduação. Fui aluna de um deputado famoso, que é o Dr. Pedro Dallari, filho do Dr. Dallari, precursor aí nas relações internacionais, e ele sempre falava para mim que o direito permeava a minha vida pela oratória, pela facilidade que eu tinha. Embora eu já tivesse feito um estudo com meu pai sobre o DNA de família, e aí sim identificamos advogados, publicitários, músicos e médicos, então eu percebi que como que eu poderia honrar o direito? Trabalhando para advogados, construindo a persona corporativa. Então, a gente, como dizia o meu pai, a gente nunca cai muito longe do pé, né? Então, se a gente já tem dentro da nossa família, aquela questão em que nós vivenciamos, isso pode nos acompanhar, sim, e ser uma decisão muito assertiva na nossa carreira, né? Que foi isso que compôs o seu caráter, a sua personalidade, para você seguir pelo direito, né? Isso é muito gostoso, né, da gente falar. Quero falar um pouquinho sobre desafios e superações na carreira. E eu percebo que atuar em processos de divórcio, de guarda, de pensão, você faz gestão de crise com as famílias, porque elas estão em crise. Como que você lida com esse peso emocional sem deixar que essa situação afete a sua vida pessoal? No início eu vou dizer que afetava, né? Afetava porque se a gente for pensar num contexto geral, não existe como a gente dividir Michele pessoa de Michele advogada. A Michele é uma única. Então, trabalhar com essa questão de autorresponsabilidade, alinhamento de expectativa com o cliente, clareza nas informações. Acho que a partir disso eu comecei a gerir melhor o meu sentimento em relação ao problema do cliente. Porque o que a gente tem? Não existe a pessoa que chega aqui sem problema. Não tem. Né? Ela vai vir buscando uma solução para aquilo que ela precisa, para a resolução do problema dela. Mas nem sempre eu vou ter a resposta clara para ela. A gente vai buscar a solução do problema. Então, entender que esse problema, apesar de eu ser a pessoa responsável por auxiliar na resolução, não foi um problema criado por mim, né? O meu cliente já chegou com o problema aqui, então eu entendo a partir disso que eu preciso auxiliar ele nessa resolução, eu alinho expectativas com ele, então o que eu posso fazer para te auxiliar? E deixo muito claro o meu papel nessa situação toda. Porque a questão da resolução do problema do cliente, ou o divórcio, ou a questão de guarda, pensão alimentícia, ela não é só da Michele advogada. Ela é de todo o contexto, inclusive dele ou dela.
Então, o cliente, ele também tem parte na resolução do problema dele. Então, é o cliente, sou eu, que sou um instrumento que vai possibilitar a resolução desse conflito, é o judiciário, é o juiz, é o pessoal que trabalha no cartório, tem toda uma cadeia de pessoas que vão ser importantes para a resolução desse problema. E o cliente, ele precisa entender isso. Ele precisa entender que não é eu, Michele, que sou a resolução dos problemas dele. Eu sou um instrumento para que a gente consiga resolver, mas vai muito além de mim. E eu deixo muito claro para o cliente que o que depender de mim, obviamente eu vou dar o meu máximo para fazer acontecer e para resolver. Mas a gente precisa de toda uma cadeia e inclusive dele ou dela para que essa resolução aconteça. E isso, quando eu entendi isso, me trouxe muito mais tranquilidade, porque é a questão da autorresponsabilidade. O que o cliente pode fazer para auxiliar na resolução do problema dele? O que eu posso fazer para auxiliar na resolução do problema do meu cliente? Eu estou fazendo o meu melhor? Sim, então eu estou tranquila. E daí, de noite, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu digo, meu cliente está ciente do qual que é meu papel, o que eu posso fazer, e eu estou dando o meu máximo para que isso aconteça. A conversa que você traz com o seu cliente faz parte do education, né? De tudo aquilo que a gente fala para o cliente, que a gente pode fazer e até onde a gente pode chegar. Então, quando você deixa os papéis muito claros, você norteia a expectativa do seu cliente. Isso, é o alinhamento de expectativa que eu chamo aqui, porque não adianta eu dizer para uma mãe que ela vai conseguir uma pensão de 10 salários mínimos, se eu sei que o que ela tem de prova não é suficiente, o judiciário não entende dessa forma, então não tem como eu dizer para ela que ela vai conseguir se ela não vai conseguir. E a partir do momento que eu digo, eu me responsabilizo pelo que eu disse. Então a gente precisa alinhar quanto de fato talvez tu vai conseguir de pensão. Qual que é o teu direito em relação aos bens? A gente vai conseguir isso judicialmente? A gente não vai conseguir? Eu sempre digo para os meus clientes quando eu atendo e eles me apresentam algo que eu, na minha visão, não teria possibilidade de conseguir judicialmente, eu deixo muito claro isso. Eu trabalho muito com probabilidade. Então, se o cliente me traz uma situação e eu digo, não, 80% de chance que a gente tem de conseguir realmente isso. É 80%. Então, existe uma chance de não conseguir, mas também não é 20%. Tu vai entrar com um processo tendo a probabilidade de 20% de conseguir, o cliente ele precisa saber isso, para ele não criar uma expectativa que ele vá conseguir algo que, na verdade, talvez não consiga. A gente trabalha no direito de família, eu acredito que em todas as áreas, mas principalmente no direito de família, a gente não pode criar essa expectativa no cliente. E trazendo para o ditado popular, a gente não pode contar com o ovo antes dela botar. A gente precisa realmente alinhar com o cliente aquilo que é possível de se conseguir, né? Ainda falando sobre superações, quais aprendizados próprios em que você vivenciou, você traz para poder orientar essas famílias que chegam até você fragilizadas? E eu acredito que agora até a gente vai poder trocar uma ideia bem bacana a respeito disso, porque um dos aprendizados que eu construí durante esses últimos anos se trata muito da questão não da personalidade, mas da personalidade de cada cliente e da forma com que ele se comunica e entender de fato o que ele busca. Porque não é personalidade, é perfil. O nome tinha me fugido a palavra. Cada pessoa, ela tem um perfil. Algumas são mais comunicativas, outras são mais introspectivas, algumas possuem aquela questão de organização, de detalhamento, outras não. E quando a gente está num relacionamento, cada um tem o seu perfil. E muitas vezes esses perfis, eles talvez não se deem tão bem. E a forma com que um se comunica pode ser que não seja a forma do que o outro se comunica. E daí que começa a gerar aqueles conflitos.
porque as pessoas elas não conseguem se entender. Um fala uma coisa, o outro entende de maneira diferente. E então essa questão da comunicação eu venho trabalhando muito com os meus clientes, é de fato qual que é a forma que tu te expressa, o que tu busca. A outra pessoa realmente falou isso, porque quando a gente finaliza um relacionamento, qualquer coisa que a outra pessoa fale, tu já interpreta da maneira com que tu quer interpretar, baseado no que tu viveu até ali. E eu costumo dizer também para os meus clientes que cada um tem a sua verdade. A gente não está falando de certo ou errado muitas vezes. Cada pessoa tem a sua verdade com base no que ela viveu e no que ela acredita, e isso acaba facilitando a resolução do conflito. Então, eu atendo os meus clientes com base nos seus perfis. O cliente que é mais comunicativo, eu vou tratar ele de uma forma mais comunicativa. O cliente que gosta de uma organização, eu vou dar prioridade para apresentar os meus trabalhos para ele de uma forma mais organizada, para que ele perceba isso e ele consiga entender o meu trabalho e eu consiga entender de fato o que ele quer. Outra situação também que eu venho conversando bastante com os meus clientes, eu trago nos atendimentos, é a gente está no nosso alcance de resolver determinada situação? Não está. Então não te preocupa com isso. Porque muitas vezes a gente quer resolver tudo, mas não depende da gente. Então, eu vou conseguir mudar o outro? Não, eu não vou conseguir. Então, não tenho o que fazer. Não fique tentando mudar. A gente é responsável pelo que a gente sente e como a gente reage por determinada situação. Então, se o outro necessariamente vai reagir de uma forma, não digo de uma forma errada, porque é a forma que ele reage, mas o que o outro fala a reação depende de mim. Eu vou me preocupar com o que ele fala? Eu não vou? Então, eu venho trabalhar dessa questão da comunicação, de entender de fato o que o cliente quer, deixar claro o que eu quero e ter certeza do que ele entendeu. E também essa questão de preocupação, de se não é da nossa alçada, a gente não precisa se estressar, digamos assim, por conta de algo que a gente não consegue mudar. E aí, enquanto você falava, eu fui ilustrando na minha mente tudo que você falava, construindo esses cenários, né? A primeira questão é que você traz as suas competências e habilidades para que você possa entender a personalidade do seu cliente, né? Existem pessoas que são visuais, auditivas, sinestésicas, mais analíticas, e quando a gente consegue se comunicar com a pessoa naquele momento em que ela está fragilizada, na versão que ela mais entende, que ela mais compreende, você tem uma construção de uma comunicação mais assertiva, você atinge o seu objetivo mais rápido, né? Então isso é muito positivo. Nós estamos vivendo um momento da comunicação em que é muito desafiador, porque as pessoas se comunicam com emojis. Muitas vezes eu não entendo o que a pessoa quer dizer com aquela abreviação das palavras que ela me manda, ou aquele emoji. E eu não vou ficar pesquisando o que quer dizer aquele emoji. Eu pergunto para a pessoa, posso te ligar? Posso te ligar melhor? Porque eu não entendi. Como você entendeu? Uma carinha com as mãozinhas assim. Porque a gente vive esse momento de uma comunicação muito curta, né? E que quer dizer outras coisas. E o direito ele tem que ser muito claro, muito assertivo, para que se consiga o objetivo para os dois, né? E para você também. Então, falar dessa maneira, atingindo o ponto da pessoa no momento em que ela está mais frágil, é muito positivo. E mais pessoas deveriam fazer isso com você. Você atribui essa característica a ser mulher ou a sua personalidade? Boa pergunta. Boa pergunta. Tu diz essa característica de identificar o perfil? Estudo. Na verdade, não, eu, ao meu ver, não é nem a questão de ser mulher e nem a questão de personalidade. É questão de estudo mesmo.
Durante toda a minha trajetória, eu sempre fiz o que precisava ser feito para alcançar o meu objetivo. Então, eu nunca fui uma pessoa comunicativa. O meu perfil, ele é dominante. Eu sou uma pessoa controladora e gosto de resultado. Mas eu entendi que eu precisava da comunicação, tanto para a questão de marketing e visibilidade, quanto para a questão do meu cliente. Porque, por exemplo, eu pego um cliente que ele não é dominante, que ele não tem esse meu perfil de resultado e que ele quer paz, eu trago guerra para a vida dele. O amável, né? Eu não trago a paz. Então, e daí é todo aquele contexto de alinhamento de expectativa, tu entender o que o teu cliente quer. Não adianta eu, uma pessoa prática, objetiva, que busca resultado, criar uma estratégia dessa maneira para o meu cliente que só quer paz, que só quer tranquilidade. E com o passar do tempo, eu fui estudando a respeito disso e adequando da minha forma de atendimento. Então, quando o cliente chega até mim, eu vou identificar o perfil, eu vou saber de fato o que ele quer, porque muitas vezes não é resultado igual eu quero, é simplesmente paz, é simplesmente tranquilidade, e eu vou adequar a minha estratégia como advogada a partir do que eu entendo que ele queira, e não o que eu, Michele, quero. Excelente resposta, porque a gente precisa se adaptar às mudanças, precisa conhecer quem é o nosso cliente. O consumidor hoje tem uma voz expressiva muito grande no mercado, né? E a gente precisa identificar isso, né? Eu tenho uma personalidade totalmente expressiva. Muitas vezes chegam até mim pessoas que são extremamente analíticas, então eu preciso falar de números, de resultados, e não só das campanhas que nós vamos fazer. Então a gente precisa o tempo todo se reinventar dentro da nossa carreira, dentro da nossa profissão, e é isso que confere o diferencial que somos no mercado hoje, né? Voltando ainda à questão da mulher, eu te fiz aquela pergunta lá atrás para poder chegar nessa pergunta. Você já sofreu algum tipo de preconceito por trabalhar na área familiar como sendo uma advogada mulher? Isso já foi visto como fragilidade? Como é que você enfrentou essa situação, ou como você enfrenta essa visão ainda do mercado? Eu vou te dizer que eu nunca senti nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Ao meu ver, isso é até um diferencial positivo, porque eu já escutei de muitos clientes que buscavam uma mulher como advogado, pela questão de não ser mais tranquila, mas de entender o fato da questão de sobrecarga materna, da questão de relacionamento, de ter esse feeling feminino para a condução do processo. Então, ao contrário de sofrer esse tipo de preconceito, eu vejo como algo positivo hoje dentro da minha carreira profissional. Eu te pergunto isso porque já ouvi de outras mulheres falando que pensaram várias vezes em abandonar o direito de família exatamente por isso, né? Que as pessoas podem olhar com outros olhos, e como passaram por isso, elas me contaram, né? Como é que você atua frente ao seu negócio? Você estava me falando que foi estudar personalidade até para poder entender não só o seu cliente, como as mídias sociais e o marketing no empreendedorismo, né? E como é que você fez isso? Você transformou essa experiência em um trabalho que impacta as famílias no Brasil todo? Qual foi a maior lição empreendedora que você tirou desse processo? Eu acredito que uma das principais dificuldades do profissional autônomo quando se forma é que ele só faz a atividade fim do negócio dele. Então, quando eu me formei, que eu virei advogada, eu atendia cliente, fazia os processos, ia em audiência. Essa é a minha rotina como advogada, porque eu me formei em advocacia. Então, o que eu esperava da minha vida como advogada era essa questão.
Só que com o passar do tempo, principalmente quando eu decidi abrir um escritório físico e seguir carreira solo, porque até então eu era associada, eu senti algumas necessidades, que foi a questão de como conseguir clientes, né? E aí a gente vem para a questão do marketing. A partir do momento que eu consegui muito cliente, eu precisava contratar, e daí eu não sabia contratar, eu fui estudar gestão de pessoas. A partir do momento que eu consegui muitos clientes, que eu tinha equipe, eu não sabia gerir uma equipe, então eu fui estudar como que fazia para gerir equipe, a montar procedimentos. Então, meu negócio foi crescendo e eu parei de ser a Michele somente advogada. E eu passei a ser uma empresária. Eu precisava gerir equipe, entender sobre marketing, entender sobre finanças, sobre gestão de pessoas. Isso teria sido muito fácil se alguém tivesse me falado lá no início que eu precisaria saber de tudo isso. Mas o profissional autônomo, ele se forma para fazer atividade fim. É a mesma coisa com psicólogo, a mesma coisa com médico. A gente não entende o nosso negócio como uma empresa. Então, era a Michele, a advogada. Hoje, já é diferente. Hoje eu vejo o meu escritório de advocacia como uma empresa. E a partir disso, isso também me possibilitou transformar a vida de muito mais pessoas. Porque tu tem um negócio organizado, tu tem procedimentos dentro do teu negócio, tu tem uma equipe qualificada, tu consegue alcançar mais pessoas, e nem pela questão de alcançar, tu traz um melhor resultado para o teu cliente. Porque tu imagina um advogado fazendo tudo isso. A gente tem, mas é muito mais fácil quando tu tem uma empresa, e dentro dessa tua empresa tem papéis bem definidos. Então, tem o papel da área do marketing, tem o papel da área de finanças, tem a questão da estratégia processual pela equipe dos advogados. Então, fica muito mais fácil tu conduzir um processo de um cliente tendo todos esses procedimentos dentro da tua empresa do que tu sendo uma advogada. E aí entra muito aquele olhar do negócio todo, né? Você precisa entender como é o seu negócio para poder se qualificar. Muitas vezes eu percebo que os empreendedores, como essa matéria não foi ensinada na faculdade, né? Não só para os advogados, como para os médicos, fisioterapeutas, e essa é uma das maiores queixas que eu recebo quando o meu cliente chega para mim e passa a ser mentorado. Eu nunca vi essa matéria, como é que eu vou aprender na prática? Se você não tem o exemplo da família, e eu tive aí desde a minha bisavó até a minha mãe, os meus avós, até chegar nos meus pais, a mesma coisa, meu bisavô, quando chegou da Itália aqui, a questão do empreendedorismo do estrangeiro é muito forte, né? Ele está migrando, né, de uma terra para outra, ele tem que arregaçar as mangas, mesmo que ele não saiba fazer, ele vai fazer, e isso a gente cresce ouvindo as histórias. Então, quando você não tem ninguém na sua família, a minha pergunta para você agora, você teve exemplos na sua família ou você realmente se dedicou ao estudo para que você pudesse abrir o seu negócio? Eu não tive exemplos nem da questão de advocacia, nem do empreendedorismo. Eu fui a primeira a me formar da minha família. A grande maioria era CLT. A minha mãe, ela tinha uma veia muito empresária, assim, ela sempre ou costurava ou vendia alguma coisa, mas ela não chegou a ter um negócio propriamente dito, com equipe, um negócio grande. Ela fazia em casa, para realmente conseguir manter a família. Então, eu senti a necessidade disso, na verdade. Porque quando eu abri o escritório, tinha que dar certo. E eu fui estudar para verificar o que eu precisava fazer para dar certo. Então, lembra que eu falei num outro questionamento sobre não ser comunicativa. Nossa! Falar em público, gravar vídeo, me comunicar. Eu recordo que as minhas primeiras audiências foram muito trabalhosas. E porque eu não nasci com esse dom de comunicação,
Mas eu estudei comunicação, eu fui fazer curso de oratória, eu fui me desenvolver para que isso fosse menos dolorido, digamos assim. Então, eu ainda, quando eu tenho que fazer, agora, como o escritório foi crescendo, a gente é convidado para palestrar, para fazer podcast, para ir em rádio. Então, agora já está mais natural. Mas no início, não foi natural, não. Foi muito estudo, muita apresentação sozinha, técnica, repetição, até chegar ao ponto de hoje me comunicar de uma maneira mais tranquila. E mesmo assim, por muitas vezes, talvez não me faça expressar da maneira que eu quero, mas é uma construção. Apesar da minha habilidade não ser essa, eu consegui fazer com que eu me saísse melhor, digamos assim, nessa questão da comunicação. E assim foi com todas as outras coisas que eu entendi que era necessário fazer para o meu negócio prosperar. Eu precisava entender sobre pessoas, eu fui estudar sobre pessoas. Eu precisava entender sobre gestão de equipe, clientes, procedimentos. Eu fui estudar e me aprofundar nisso para conseguir fazer com que o meu negócio prosperasse. Hoje eu vejo que eu tenho uma linha mais de líder, mas até tu te descobrir, até tu te autoconhecer, para saber de fato qual que é o teu perfil e ir te moldando também. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa super prática e objetiva. Então, conviver comigo não é algo fácil. Eu quero resultado. Se tem que fazer isso agora, eu quero que faça agora. E com o passar do tempo, eu fui entendendo também como eu lido a respeito de determinadas situações para conseguir fazer com que o meu cliente entenda também sobre isso. Acho que é uma construção. Exatamente isso, né? E voltando no tempo um pouquinho das avós, a minha avó também era costureira e vendia aquele Avon. Na época era Avon, agora é só Avon, né? Então elas começaram já naquela época a desenhar, né, o nosso perfil. E o fato de ver a minha avó vender, entregar as costuras que ela fazia, e ela passou a vender até para os Estados Unidos, isso já foi muito precursor para aquela época, né? Porque era uma época que não se permitia a mulher trabalhar fora de casa, então começou-se dentro de casa, né? E trazendo isso para o nosso dia a dia, né, que você falou que foi estudar, eu também, embora seja de uma personalidade expressiva, pianista, que estava acostumada a tocar em público, falar em público é diferente de tocar, porque enquanto pianista eu sempre interpreto uma música, ou canto uma música. Agora, como comunicadora, é diferente. Então, eu também precisei estudar. Os primeiros vídeos que eu fazia, eu olhava para o nariz, para a boca, para a bochecha, nunca estava bom. Então, o chegar até aquele momento em que eu estou agora, eu vou colocar minha carinha, demorou aí uns 2 anos, e lá em 2017, ainda que não era moda, eu já fazia isso, já fazia os congressos online, já falava com o público online, porque isso fazia parte, né, da minha essência, colocar para fora. Eu precisava do transbordo do conhecimento, eu precisava colocar isso. E quando você cria toda essa rotina para que você possa estudar mais, se dedicar pontualmente a alguns assuntos, é exatamente isso que o empresário precisa, é ter a visão de cada departamento, mesmo não sendo especialista no assunto, para que ele possa ouvir com escuta ativa o que aquele colaborador traz e poder interferir na situação para que ele possa tomar as rédeas do seu próprio negócio. E você faz isso muito bem, né, nessa estrutura que você criou, porque você se aprofundou aí no estudo para poder entender cada departamento, né? Ser empresário, muitas vezes, é uma consequência do que a gente está fazendo. Outras vezes, faz parte da nossa missão e propósito de vida. A gente só precisa entender e equilibrar essas pontas, né? Sim. E essa questão da comunicação também tem algo muito relacionado à questão de como fomos criadas, né? Porque a mulher, ela sempre tem que se comportar
ela não pode falar alto, então a gente sempre foi podada na infância, não que é certo e que é errado, mas a gente sempre foi podada pela questão do que, não, o que os outros vão pensar, não, te comporta, fecha a perna, senta direito, faz isso, faz aquilo. Senta de perna fechada, come de boca fechada. Tem essa questão da lapidação, né, da menina, tanto para a vida social quanto para o mercado de trabalho, né? E nós passamos por isso, né? Eu também sou do interior, eu sou de Bauru, vim para São Paulo com 1 ano de idade, continuei morando em São Paulo com meus pais, porque meu pai foi transferido, mas o interior, ele traz muito isso, né? Educa a menina completamente diferente, né? Diferente do homem, né? Então, a mulher, quando cresce, ela cresce com essa questão de, e se eu me posicionar? Eu posso me posicionar, mas será que eu não tenho que ficar quieta? E daí, se eu falar, o que os outros vão pensar? Então, é muito uma questão de ressignificação também do que a gente viveu, de como foi nossa criação, e não só a nossa criação propriamente dito, mas é um contexto geral de criação de meninas assim, para te chegar agora e conseguir te posicionar, né, na frente de um homem, na frente das câmeras, na frente de um juiz. Eu tive que ressignificar muitas coisas para conseguir me posicionar de uma forma certeira, de uma forma clara, sem que eu me sentisse julgada, porque lá no início também eu me sentia julgada, mas o que os outros vão pensar? E assim acontece com todas as decisões que a gente toma durante a nossa vida, inclusive a do divórcio, né? O que as pessoas vão pensar? E daí a gente acaba abafando e não fazendo o que realmente a gente quer fazer para a nossa vida, pensando no que as outras pessoas vão pensar. Exatamente, né? E trazendo aí para os hábitos, né, a forma que nós somos educadas, para os projetos de vida, qual hábito foi mais importante para você equilibrar a advocacia, o empreendedorismo, a visão empresária com a vida pessoal? A organização. Poderia dizer, quando a gente pensa em hábito, dá a impressão que é hábito saudável, né? Um hábito. Mas eu acredito que a organização. Eu me organizava há um tempo atrás, não muito tempo, em papéis, assim, eu escrevia, daí era um monte de papel em cima da mesa, uma agenda física aqui, outra agenda na bolsa, e a partir do momento que eu me organizei, e a automatização, inteligência artificial e questões digitais me auxiliaram muito nessa questão, que eu organizei procedimento tanto do atendimento do cliente, quanto procedimento de processo, que eu organizei o escritório, automaticamente a minha vida fora se organizou. Porque eu sei de fato o que eu tenho que fazer, quanto tempo eu levo para fazer determinada situação, então eu sei eu sei os meus prazos. Se eu tiver que tirar férias de uma semana, eu sei o que eu preciso fazer para tirar essas férias. Então, a partir do momento que eu organizei o escritório e tornei ele uma empresa, digamos assim, eu consegui organizar o restante da minha vida, porque senão eu ficava trabalhando até tarde, e ainda fico, mas daí é algo que eu tenho que fazer especificadamente, não é algo rotineiro. Eu gosto muito disso, porque o marketing, ele traz essa visão estratégica muito forte, né, com o planejamento e organização, e eu coloco muito isso na prática. Eu não trabalho com papéis, tudo que eu mando para o cliente, toda a minha agenda, e todo o meu back-office que eu faço é todinho online com o meu cliente, porém eu tenho uma agenda que eu faço as anotações e o meu celular que fica em cima da mesa, porque eu gosto de mesa limpa. Eu acredito que a gente precise de uma área de refresh para a gente poder criar, né? Porque se você tem tudo entulhado em cima da mesa, cheio de papéis, e papel cheira velho, né? É uma coisa estranha, porque o papel, conforme você vai manuseando muito, ele vai ficando com um cheiro de mão, né? É igual o cheiro do dinheiro, né? Embora ele traga prosperidade,
o papel, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu acredito que quanto mais a gente se organiza, mais a gente se planeja e mais a gente aumenta a visão estratégica que a gente tem do próprio negócio. Porque a gente tem essa visão clara, limpa do teu negócio. Eu gosto muito disso, né? E embora você tenha me falado aí que muitas pessoas só te veem como uma pessoa objetiva, focada em resultados, muitas vezes a gente precisa renunciar a alguma coisa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, em busca desses resultados. Qual foi a maior escolha, ou a escolha mais difícil que você precisou fazer na sua vida para você chegar até aqui onde você está hoje? Se for pensar em questão profissional mesmo, a principal renúncia é essa do controle, de querer controlar tudo. Porque, como eu falei, o meu perfil é controlador. Então, o que eu fazia? Eu pegava tudo para mim. Era tudo eu quem tinha que fazer, era só eu que sabia fazer perfeitamente. E uma virada de chave do meu negócio foi esse desapego ao controle. Foi de começar a delegar as funções que não eram da minha capacidade, né, que eu entendia, mas que tem um profissional muito mais capacitado que eu para fazer determinada situação, confiar nesse profissional, porque daí tá duas coisas que eu tinha muito forte, que é essa questão do controle, e eu não confiava que as pessoas iam fazer tão bem feito como eu. E a partir do momento que eu desapeguei dessas duas coisas, que eu consegui delegar e consegui confiar, construir uma equipe e contratar profissionais competentes para fazer determinadas funções aqui do escritório, é que eu cresci, digamos assim. Mas pode parecer que não seja um desafio, né? Mas para a pessoa que é controladora, tu desapegar do controle é muito difícil. Digamos assim, é extremamente complicado tu confiar quando tu não confia. E, Michele, mas tu não confia nas pessoas? Não é que eu não confio. A minha personalidade era dessa maneira. Então, hoje eu já penso diferente. Mas até chegar nesse ponto foi muito sofrido, porque daí eu vivia sempre sobrecarregada, era eu que fazia tudo. E quando eu deleguei, as coisas ficaram, de certa forma, muito bem feitas, muito melhor do que eu fazendo tudo. Eu recordo de um dia que... É um mergulho profundo, né, no autoconhecimento, porque a partir do momento em que você se autoconhece, você rompe com as crenças limitantes, e ser controlador era uma crença limitante de entender que ninguém fazia tão bem quanto você, né? E você lembra de um dia que, pode contar agora que eu tô curiosa. Eu lembro de um dia que a minha estagiária, eu pedi para ela fazer uma pesquisa de um processo. E daí eu falei, pesquisa esse processo aqui pra gente achar que eu não tô localizando. E o jeito que eu pesquisava era assim, era muito estranho, mas era o meu jeito. E ela falou assim, Michele, mas é só tu colar o número aqui em cima. E eu, nossa, é só eu colar o número ali em cima? E ela falou, E daí eu disse, meu Deus, eu tendo todo um trabalho para fazer uma pesquisa e ela me ensinou a colar o número ali em cima. Uma coisa simples que me despertou algo dentro de mim que eu pensei, eu não sou a dona da razão. Tem gente que faz muito melhor que eu e eu preciso aproveitar isso. Daí foi quando eu comecei a delegar de fato muitas coisas aqui no escritório. E até a gente vive esse momento, né, de precisar contratar a geração Z, e eles trazem, porque eles já são nativos, né, do Google, da internet, da inteligência artificial, eles nasceram fazendo isso. A gente ainda, olhando para trás, a gente teve que aprender. Então,
permitir que as pessoas te ensinem também é muito positivo, né? Sim. É muito gostoso, né? Doutora Michele, eu estou amando essa conversa que a gente está tendo aqui, muito pelo fato de você trazer situações aí que são muito do dia a dia, né, das pessoas e que podem ajudar muitas pessoas a entenderem. Mas a gente está chegando no final da nossa entrevista e eu quero que você fale um pouquinho sobre a visão de futuro e legado. O que é que você acredita que ainda precisa mudar na forma como a sociedade enxerga o divórcio, a guarda compartilhada e a pensão alimentícia? Então, ao meu ver, o divórcio, a gente precisa parar de enxergar o divórcio como algo ruim, como eu falei anteriormente, e sim passar a enxergar ele como um recomeço, que os relacionamentos eles deram certo até o momento que duraram e posteriormente a isso cada um seguiu a sua vida. Não necessariamente aquele período junto ele foi um fracasso. Então o divórcio ele não é um fracasso, ele é um recomeço, a gente enxergar isso e não julgar de forma negativa as pessoas que estão passando por essa questão do divórcio. E em relação a toda a questão do direito de família, eu venho trabalhando para fazer com que as pessoas entendam que o direito de família não necessariamente ele precisa ser litigioso. Não necessariamente precisa existir brigas no direito de família. A gente precisa resolver a situação daquele divórcio que não deu certo, dos bens que adquiriram, resolver a questão dos filhos, trabalhar de forma colaborativa, porque quando tem uma criança envolvida, a gente precisa fazer com que essa criança passe por essa transição da maneira menos prejudicial possível. Então, tu trabalhar o divórcio e essa separação de uma forma mais colaborativa é essencial para que essa criança cresça em um ambiente saudável, em um ambiente adequado. E eu costumo dizer que os advogados do direito de família, eles têm um papel essencial na condução desses processos. Porque se a gente for analisar, o processo de família é o único processo em que as partes, o processo vai finalizar, mas as partes vão precisar conviver pelo resto de suas vidas. Ele não é um processo do consumidor que tu escolhe não entrar mais naquela loja, ou um trabalhista que tu não quer mais ver essa empresa. Não, tu pode estar processando um pai, uma mãe, o teu irmão, a tua família, e tu vai saber que essa família ela vai permanecer. Então, quando a gente fala de processos relacionados a direito de família, a gente não está falando somente de números, a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de famílias. E essas famílias, por mais litigioso que o processo seja, ela vai permanecer, porque o teu pai não deixa de ser pai, a tua mãe não deixa de ser mãe, e transformar esse processo em algo que não gere tanto prejuízo para aquelas partes é essencial, e o advogado de família ele precisa ter esse diferencial. E é exatamente isso, né? Porque nós estamos falando de seres humanos, né? De pessoas. E quando você olha para a sua trajetória até aqui, qual é o legado que você gostaria de deixar para os seus clientes, para as famílias, para a advocacia em geral e para a sociedade? Essa pergunta eu amo, tá? Qual é o legado que você gostaria de deixar? Eu acredito que seja isso que eu comentei, que direito de família não necessariamente ele precisa ser conflituoso, ele não necessariamente precisa ter briga. Ele pode ter uma resolução mais tranquila, mais benéfica e que os envolvidos se sintam resolvendo aquele conflito de uma maneira mais tranquila, né? E, obviamente, beneficiando a todos. Isso é muito importante, né? Porque nós vivemos num período de guerra no mundo e as pessoas elas precisam entender que é na paz que a gente resolve as melhores situações, né? Doutora Michele, eu amei conversar com você aqui. Desejo muito sucesso na sua carreira, desejo que você continue lidando com o ser humano de maneira integrativa, entendendo que nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso como ser. Para quem está nos ouvindo,
Eu quero que você deixe as suas mídias sociais para que as pessoas possam te encontrar também. Obrigada, Cláudia. Eu também adorei a nossa conversa. O meu Instagram é @advogadamichelegueno. E por lá, eu que já olhei as suas mídias sociais, entendo o quanto você educa o seu público a entender o que é advogar, né? Como advogar para cuidar de pessoas, né? Eu agradeço muito o seu tempo, a sua atenção, a sua paciência, a sua paixão em explicar tudo que você trouxe para a gente aqui hoje, doutora Michele. Muito obrigada. Obrigada eu, Cláudia. Nós encerramos mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, e hoje com a certeza de que advogar também é cuidar de pessoas. A história da doutora Michele Gueno, ela nos mostra que o direito de família vai muito além dos processos. É sobre escuta, é sobre empatia, é sobre reconstrução e ressignificação de vidas. A sua trajetória revela como a força feminina pode redefinir espaços, transformar dores em aprendizado e inspirar novas formas de exercer a advocacia. Que essa conversa também te inspire a enxergar que os relacionamentos e as transições da vida, elas podem ser feitas com mais leveza, compreensão e coragem. Hoje encerramos esse capítulo da nossa história, em que você também pode entender que encerrar capítulos da sua história pode ser muito mais fácil. Então, até o próximo episódio. Me siga para mais conteúdos como esse no @Carreira e Suas Vozes e Cláudia Cardillo Oficial. Carreira e Suas Vozes, o podcast que inclui histórias, trajetórias e propósitos que inspiram o futuro do trabalho e da vida.